Gente, eu tô aqui com o livro do Alexandre Comino, Destino é Diabo, e tem essa parte aqui que é muito interessante, né? Que desmistifica um pouco essa fala de pactos com o diabo, né? Então ele começa falando sobre Fausto, né? Fausto era um bom homem. E Fausto, ele é uma das pessoas que acabou disseminando essa ideia, né? No popular, sobre o pacto com o diabo. Fausto, ele fez um livro ali que se tornou um best-seller, tá? Que foi vendido ali mundialmente, aonde ele descreve uma cena inicial muito parecida de algo que aconteceu com Jó, tá? Se você não sabe quem é Jó, vai pesquisar. É uma história muito interessante, tá? E aqui fala que o diabo, Mefistófeles, está no céu e ele aposta com Deus, que pode conquistar a alma de Fausto, que era um homem querido, um bom homem, né? E dedicado a conhecer todas as coisas pelas ciências. E Fausto, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma coisa de buscar conhecimento que ele queria além do que era possível. Então, ele sabia que para ir além da ciência ali, ele precisaria entrar ali na magia, né? Mefistófeles aparece a Fausto e lhe oferece tudo o que ele sempre quis, caso venda sua alma em troca, selando assim um acordo por um pacto. Aqui a gente lembra muito que Jó, né? Para quem não conhece Jó, gente, um pouquinho sobre Jó é que Satanás, o diabo, enfim, como você quiser acreditar, no cristianismo, quando a Bíblia fala de Jó, a Bíblia fala que Satanás falou que Jó, né, ele só era fiel a Deus porque ele tinha tudo. Então, por isso que ele era tão maravilhoso, por isso que não existia homem igual a ele na Terra, que ele tinha tudo. Se tirasse tudo dele, ele iria se voltar contra Deus, né? Essa é a história de Jó na Bíblia cristã, tá? E aqui ele fala sobre essa mesma situação, né? Que o diabo vem para oferecer tudo que Fausto quer conseguir em conhecimento, né? E tudo que ele quer atingir, o diabo vai lá e fala assim, ó, eu te dou isso tudo aí que você quiser. A gente faz um pacto, né? Você me dá a sua alma e eu faço acontecer para você. Ó, caso venda sua alma, em troca, selando o acordo de um pacto. Então, além de parecer muito com Jó a história, né? A ideia de conquistar tudo o que quiser por meio de um acordo com o diabo também remonta à passagem de Jesus. Quando Jesus ele estava no jejum dele, ele foi tentado, né, por Satanás ali novamente, de acordo com a Bíblia cristã, né, que ele é tentado por Satanás, né, Satanás fala que consegue colocar para que ele está passando por aquilo ali, para que ele está passando aquela fome, para que ele está vivendo aquilo ali, se o diabo ele pode botar tudo aos pés dele, desde que Jesus se curvasse a ele, né? Então aqui a gente está falando do imaginário popular, dos pactos aqui, do que o imaginário popular acha que acontece quando uma pessoa faz esse pacto, né? Aí a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? A obra de Goethe foi inspirada em Johann Georg Faust, que foi um livro que ali, né, uma obra que foi feita entre 1480 a 1540. Então, esse Johann Georg Faust, ele foi considerado mago, alquimista, ele também era médico, ele era filósofo e astrólogo. De vida itinerante, era considerado, ou seja, gente, naquela época, né, todo mundo que tinha algum conhecimento, todo mundo que não ia com a manada, que acreditava em coisas diferentes, era muito julgado, né, perseguido. Então ele foi chamado de charlatão, ele foi perseguido e infelizmente teve uma morte trágica e violenta, tá? O próprio Martinho Lutero o considerava um instrumento do demônio e logo se criou a lenda de que ele tinha feito um pacto com o capeta, Mefistófeles, né? E que ele veio cobrar e levar sua alma para o inferno, ou seja, que ele morreu daquela forma, que o tempo ali dele prosperar tinha acabado. Então, o diabo foi lá, matou ele e levou a alma. Isso é de acordo com a crendice popular, tá, gente? Já em 1587, a gente tem um autor anônimo que narra a história de Fausto e fala sobre o pacto que ele fez com Mefistófeles, né? A história contada e recontada por muitos autores, até a obra-prima de Goethe. Então, a gente vê que isso vai se remontando muito, né? Aqui a gente fala, são lendas e histórias que se misturam em torno do mal.
E se você não as conhece, não as interpreta, se você não coloca cada uma em seu contexto, acaba acreditando em uma conspiração conduzida por um ser maligno soberano no mal, que se opõe à humanidade, ou pior, que se opõe a Deus. Então, se a gente não estuda, se a gente não vai a fundo entender o que realmente aconteceu nessas histórias aqui, a gente acaba acreditando ali que realmente houve um pacto, né? E agora eu vou explicar para vocês mais algumas coisinhas e dar algumas referências que vocês podem assistir, que é muito bacana.